Amigos e amigas, nessa terça-feira, dia 25 de janeiro, a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo. O evangelho está em Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que ouvimos hoje é conhecido como o evangelho do mandato missionário. Jesus, que dá uma ordem, antes da sua ascensão aos céus, ele dá uma ordem aos discípulos, aos 11 discípulos reunidos, que eles deveriam ir pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho para que, através do anúncio, as pessoas também pudessem receber a chama da fé, o dom da fé. E assim, através do batismo, pudessem se tornar cristãos, anunciadores da boa nova, do evangelho do Senhor. E Jesus promete para os enviados de todos os tempos e épocas sinais que acompanharão. Expulsar demônios, exorcizar em nome de Jesus, falar novas línguas, para que assim o evangelho seja conhecido a todas as nações, a povos com línguas diferentes. Se pegarem serpentes ou beber algum veneno mortal, não faria mal algum. É Deus que acompanha a providência divina, que cuida, que olha, que direciona. Quando impor as mãos sobre os doentes ficarão curados. E nós vemos as maravilhas do anúncio do evangelho, da pregação, das curas, que aconteceram na época apostólica. E nesses mais de 2000 anos de cristianismo sobre a terra, tantas maravilhas continuam sendo operadas pela graça de Deus. Portanto, nós pedimos nesse dia da conversão do apóstolo Paulo, Saulo torna-se Paulo pequeno, que o Senhor continue mandando tantos missionários para a sua igreja. Homens e mulheres destemidos, corajosos, que levem adiante esta missão de proclamar a boa nova aos pobres, de curar, de exorcizar, de auxiliar, de viver o mandamento do amor e viver juntamente o perdão tão necessário. Paulo, conhecido como Saulo, no caminho de Damasco, quando ele vive aquela experiência de cair por terra, de cair do cavalo, ser envolvido por aquela luz forte, e do meio da luz vem aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele a quem persegues. Pois Jesus, todas as vezes que um cristão é perseguido, Jesus é perseguido naquele cristão, naquela pessoa. Paulo vai compreender tudo isso e, de zeloso fariseu que ele se torna um grande anunciador do evangelho. Por isso celebramos jubilosos a conversão de Paulo, apóstolo e fiel missionário. Abraçou com fervor a causa de Cristo, levando o evangelho a todos os cantos do mundo, fundando, formando e orientando as comunidades eclesiais, as comunidades cristãs. Depois que descobriu a pessoa de Jesus Cristo, não o abandonou jamais, entregando-se ao martírio pela mesma causa que anunciou com ardor. Que nós possamos seguir o exemplo de Paulo. Que a nossa conversão seja uma conversão verdadeira, frutuosa, que nos leve a doar a vida por Cristo. Pois Paulo vai afirmar: eu sou o que sou pela graça de Cristo, pela graça de Deus. Eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Foi tão grande, tão forte, tão profunda foi a sua intimidade com o Senhor, que ele chega a escrever revelando a profundidade da sua espiritualidade, do seu amor a nosso Senhor. Oremos. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo,
Dai-nos ao celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós seguindo seus exemplos e ser no mundo testemunhos do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, desça sobre o movimento de cursilho de cristandade que tem em São Paulo como padroeiro, desça sobre o estado e a cidade de São Paulo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Paulo, rogai por nós.